Esse vídeo é a continuação do BL Cosmetic Play Love. A história continua no arco do Bridal Project, focado na campanha de fotos de noiva com a musa da marca Yumihara Lisa. O planejamento já está avançado, com conceito e equipe definidos, e Natsumi assume a função de organizar informações, repassar decisões para Sahashi e ajudar a manter o projeto funcionando dentro do prazo. O clima é de responsabilidade real, com pressão de prazos e participação de profissionais externos. Durante a preparação, Natsumi apresenta a Lisa um item de maquiagem pensado para o ensaio e percebe uma contradição importante. A imagem pública dela segue um estilo urbano e mais marcante, mas o gosto pessoal é romântico e feminino, principalmente na escolha do vestido. Lisa comenta que gostaria de unir o vestido ideal com sua marca favorita, Ron, e Natsumi entende que ela quer se mostrar de forma mais autêntica no ensaio. Um imprevisto muda o planejamento e faz o projeto praticamente recomeçar. O problema afeta o vestido e, como consequência, toda a direção criativa precisa ser revista, deixando a equipe apreensiva. Enquanto os outros entram em desespero, Natsumi adota uma postura diferente, pensando como atendente de loja, ouvir a cliente e ajustar a proposta. Ele conversa com Lisa como faria em um atendimento real, perguntando o que ela realmente deseja, lembrando a ligação emocional dela com a marca e tentando encontrar uma solução que preserve a imagem pública sem apagar a pessoa por trás dela. Ao descobrir que Lisa admira Ron desde a época de estudante, Natsumi se envolve ainda mais, tanto profissional quanto emocionalmente, e apresenta uma proposta para essa etapa final, demonstrando sua capacidade fora do ambiente da loja e provando seu valor em um projeto maior. Natsumi e Sahashi voltam para casa depois de beber. Ele fala animado sobre a experiência de trabalhar com gente de fora e sobre perceber como muitas pessoas se movimentam para que um projeto funcione, mas Sahashi, ao contrário do habitual, permanece mais quieto, respondendo de forma curta, e Natsumi estranha o comportamento. Ao chegarem em casa, Sahashi o agarra e pede para ser elogiado, dizendo que se esforçou e quer reconhecimento. Natsumi tenta manter a calma, mas acaba entrando na situação e começa a elogiá-lo sinceramente. Sahashi pede mais elogios repetidamente, demonstrando carência afetiva, e Natsumi continua destacando qualidades como dedicação, competência e cuidado. A conversa evolui para confirmações emocionais. Ele pergunta se Natsumi o ama e o que exatamente gosta nele, e Natsumi responde listando características positivas, reforçando o vínculo entre os dois. Em seguida, Sahashi admite que tem medo de se afastar e de ficar longe, revelando insegurança. Depois puxa Natsumi para o sofá e o beija, transformando a conversa em um gesto direto de afeto e reafirmação do vínculo entre eles. No dia seguinte, Natsumi conversa sobre a postura de Sahashi, acredita que ele agiu daquela forma porque estava bêbado, e comenta que quando estiver em Paris, onde precisarão manter um relacionamento à distância, não poderá cuidar dele pessoalmente caso precise. Então quer que ele prometa que tomará mais cuidado enquanto estiver longe, e Sahashi promete sem questionar. No trabalho, Natsumi passa a conquistar cada vez mais espaço dentro do projeto, mostrando iniciativa, sensibilidade e capacidade de adaptação diante dos imprevistos. O resultado aparece quando Yumihara demonstra grande satisfação com o vestido e com a direção final do ensaio, sentindo que conseguiu expressar sua identidade de forma verdadeira. Ao descobrir que a solução e a ideia por trás do conceito partiram de Natsumi, ela se emociona e reconhece o cuidado dele em equilibrar a imagem da marca com seus sentimentos pessoais, reforçando a confiança no trabalho dele. Depois de todo esse alvoroço, os dois planejam fazer uma viagem para tentar equilibrar a carreira profissional com o pessoal, na tentativa de fortalecer o relacionamento. A ideia é ir para um resort de águas termais, e Natsumi fica muito animado, porque faz um bom tempo que não viaja e quase não sai do Japão. Durante o passeio, Natsumi fica imaginando o quanto Sahashi é gentil e diz "eu te amo" do nada, então decide que também quer dizer isso por conta própria. Mas no momento em que tenta, é interrompido pela chegada das comidas. Depois de provar várias coisas boas, ele finalmente decide confessar seus sentimentos, mas algumas garotas entram no restaurante e ele perde a oportunidade novamente. Depois, os dois vão a um templo e fazem as tradições do lugar. Sahashi fica bem cansado com a viagem, enquanto Natsumi continua cheio de energia, dançando pelo quarto segundo Sahashi, parecendo uma criança. Mesmo assim, Natsumi ainda planeja fazer algo antes do jantar e sugere ir ao banho público, mas Sahashi não gosta da ideia e acha melhor usarem o banho do quarto. Quando Natsumi insiste, Sahashi tenta convencê-lo a ficar, dizendo que já conferiu na recepção e há um grande grupo de excursão usando o local.
Então pede que ele espere até todos saírem para o jantar. Sahashi demonstra claramente ciúme só de imaginar Natsumi no banho com outras pessoas. Mais tarde, quando o local fica vazio, os dois finalmente vão ao banho público, e Natsumi já fica animado para conhecer também um onsen. Depois disso, Sahashi, completamente cansado, diz para si mesmo que está acabado. Quando Natsumi percebe novamente que é o momento de dizer aquilo, outra vez é interrompido por algumas meninas. Quando voltam ao quarto, Natsumi percebe que o fato de o namorado dele estar tão cansado não é tanto pela viagem, mas por causa dos treinos e eventos dos quais ele participa constantemente. Depois ele pergunta se tem algum lugar que Sahashi gostaria de ir, ele dá a mesma resposta de antes. Ele quer ir onde Natsumi quiser ir e comer o que Natsumi quiser comer. Em seguida, Sahashi fica todo carente, querendo atenção, carinho e beijos, mas Natsumi não dá uma folga. Ele lembra que ainda não foi a um banho ao ar livre, então Sahashi é levado novamente e até pergunta por que ele precisa tomar banho tantas vezes. Natsumi entra em um momento de reflexão, se perguntando quando poderão fazer isso novamente, e pensando que talvez possam viajar de novo quando Sahashi voltar para o Japão. Quando está prestes a dizer "eu te amo", o namorado o interrompe e diz a frase primeiro, como tantas outras vezes. No dia seguinte, o passeio continua. Eles vão a uma colheita de frutas e depois a uma loja para comprar algumas lembranças da viagem. Natsumi entrega ao namorado um presente, uma xícara para que ele possa levar para Paris, mas no final, quem é surpreendida é Natsumi, com Sahashi dando ideias para comprarem alianças para que mesmo separados não se sintam sozinhos. Apesar de os dois serem bastante diferentes e brigarem muito, Natsumi confessa que está muito feliz de estar ao lado dele. Eles andam de mãos dadas até que ele para, e finalmente diz "eu te amo". Sahashi fica tão feliz que pede para ele repetir e também confessa que o ama muito. Faltam 6 meses para Sahashi deixar o Japão. Alguns dias depois da viagem, ele avisa que sua data de partida para Paris já foi definida. Natsumi fica surpreso, mas já sabia que esse momento iria chegar, então já está conformado. Sahashi tira as medidas do dedo do namorado para comprar as alianças, mas deixa claro que também quer algo dele. Natsumi pensa em comprar brincos, mas imagina que pedir para ele furar a orelha é pedir demais, só que Sahashi aceita sem hesitar, dizendo que quer algo que prove que ele pertence a Natsumi. Natsumi até pede para ele pensar um pouco mais sobre isso, mas ele já tomou sua decisão. Hoje, Sahashi está em Osaka a trabalho. Enquanto isso, Natsumi compra o brinco com design simples e pretende entregar quando o namorado voltar. No dia seguinte, o irmão de Sahashi o aborda e o leva para longe sem aviso prévio. Enquanto Sahashi corre para ver o parceiro, Natsumi avisa que não pode esperar por ele, porque o irmão apareceu e o levou para casa. Tema o levou porque planeja fazer uma festa de família e gostaria que Natsumi participasse, pois, caso ele fosse, Sahashi também iria. Outra pessoa que Natsumi conhece é o pai de Sahashi. Diferente do filho, ele é mais extrovertido, brinca com Natsumi e o provoca, enquanto Sahashi, preocupado, vai atrás dele. Tema tenta se explicar, dizendo que foi pegar chá e quando voltou, Natsumi já não estava mais lá, e que provavelmente o pai deles o levou para algum lugar. Quando finalmente voltam depois de uma longa conversa, Sahashi tira Natsumi de perto do pai, pega a mala e pede para irem embora imediatamente. Além disso, ameaça tanto o pai quanto o irmão para que não se aproximem de Natsumi novamente. No caminho para casa, Natsumi leva uma bronca. Sahashi diz que ele é muito fácil de se aproveitar e que precisa ficar mais atento. Depois confessa que veio correndo só porque queria vê-lo mais cedo e pede desculpas, dizendo que sempre perde a cabeça quando sua família está envolvida. Em casa, fala sobre um evento envolvendo uma marca que o pai fundou e diz que por ordem de Emma, ele precisa participar. No dia seguinte, Sahashi deixa bem claro que se o pai dele se aproximar de Natsumi, ele deve se afastar imediatamente. No trabalho, porém, quem aparece como cliente é exatamente Hiroki, procurando perfume. Em outra ocasião, Natsumi poderia se afastar, mas agora ele é um cliente, então não pode simplesmente ignorá-lo. No entanto, outra pessoa aparece chamando por ele, a senhora Tsukimura, que já tinha um horário marcado, e por enquanto, Natsumi consegue se livrar da situação. Mas no final do expediente, ele é pego de surpresa e dessa vez, não consegue escapar. Sahashi fica ocupado no trabalho, tendo que refazer um vídeo de maquiagem. Nanjo provoca, dizendo que ele deveria estar com Natsumi, já que a data da viagem está próxima. Mas Sahashi responde que é exatamente por isso que está focado no que pode fazer agora, porque quer ficar com Natsumi no futuro. Natsumi está em um restaurante com Hiroki,
cansado e sentindo que sua energia está sendo sugada. Hiroki se diverte com a situação e já planeja sair com ele novamente no dia seguinte. Natsumi pergunta se ele realmente não se importa sobre ele e com o filho. Hiroki diz que não, e ainda confessa que procurou saber sobre Natsumi através de Tema, porque estava curioso para saber que tipo de pessoa namoraria alguém como Sahashi. Ele questiona o que há de tão bom nele, dizendo que ele é frio e entediante. Natsumi rebate, afirmando que isso não é verdade. Diz que Sahashi é muito competente, se esforça muito, é calmo e se preocupa com todos ao redor. Além disso, agora ele está se dedicando ao sonho de se tornar o principal maquiador da Hon no Japão. Hiroki afirma que o filho tem uma mentalidade limitada e que está se restringindo demais, dizendo que se realmente fosse sério, já teria ido para Paris. Ele ainda sugere que Natsumi se demita e vá trabalhar na empresa dele. Natsumi decide falar sério e pede para ele retirar o que disse, mas não consegue terminar a frase. Ele fica abalado ao ouvir Hiroki falando mal do namorado e depois desabafa com Sahashi, dizendo que o próprio pai o menospreza completamente. Com isso, Sahashi descobre que ele voltou a se encontrar com Hiroki e fica chateado novamente. Então, ele deixa claro que Natsumi não deve se envolver com ele. Hiroki e Sahashi são como água e óleo, não dá para se misturar. Natsumi expressa o quanto está chateado com o que o pai dele disse, pelo desprezo que ele demonstra em relação ao trabalho de Sahashi, e não entende por que ele está tão calmo em relação a isso. Sahashi responde que já conhece o pai e sabe como ele é, mas o que mais o irrita é ver Natsumi bravo por causa dele. Diz que deixar Natsumi bravo é responsabilidade dele, por isso não quer que ele fique bravo com mais ninguém além dele. Depois, os dois planejam ficar tranquilos no dia seguinte, já que é a folga deles, mas Sahashi acorda com uma chamada do irmão. Ele ignora, mas Tema decide ligar para o celular de Natsumi e pede ajuda. Quando chegam lá, Tema conta que o pai tem outro projeto além da marca, mas a empresa parceira desistiu naquele dia. Trata-se de um evento de fotografia para crianças, onde elas podem escolher roupas diferentes, arrumar o cabelo, fazer maquiagem e depois um fotógrafo profissional tira fotos delas. O problema é que não conseguiram encontrar maquiadores substitutos. Hiroki chega todo entusiasmado falando com Natsumi, mas o filho entra logo na frente, impedindo qualquer aproximação. Hiroki comenta sobre cancelar o evento justamente por não ter maquiadores, mas por ironia do destino, o próprio filho, que é maquiador, propõe ajudar ao lado de Natsumi para que o evento não seja cancelado. Os dois levam a equipe de maquiagem da Hon para ajudar também. Enquanto isso, Natsumi pede para Hiroki observar bem o trabalho do filho. As crianças se vestem como seus príncipes e princesas favoritos, e o evento de fotografia se torna um grande sucesso. A partir disso, o pai passa a ter uma visão diferente de Sahashi. Mais uma vez, Natsumi pede para ele retirar o que disse no dia anterior. Ele afirma que o que aconteceu naquele dia, com todos da Hon ajudando, é prova de todo o esforço que Sahashi fez até agora. Mesmo que seus padrões de sucesso sejam diferentes, ele não quer que Hiroki menospreze a dedicação de Sahashi, pois ele é a pessoa mais incrível para ele. Por isso não pode simplesmente ignorar quem fala dele com desprezo, mesmo que seja da família. Hiroki admite que Sahashi encontrou um ótimo parceiro e diz que entende o que Natsumi quis dizer, por isso retira o que disse antes. Ele confessa que achava que o filho era apenas um cara quieto, frio e sem graça, mas no fim percebe que ele é muito competente. Algum tempo depois, Hiroki e Tema se preparam para voltar para Nova York no dia seguinte. Eles ficam reunidos revendo fotos de família. Durante esse momento, Hiroki comenta que, de qualquer forma, Natsumi o odeia, mas Natsumi explica que não é isso. Ele só não consegue ficar calado quando alguém menospreza Sahashi. Diz que se alguém fizer isso, ele vai defender, porque escolheu estar ao lado dele e se comprometeu com isso, e é só isso. Tema fica tão emocionado com a cena que sai chorando, dizendo que aquilo parece uma reunião de família, e até sugere tirar uma foto. Sahashi então tem a ideia de tirar várias fotos apenas com Natsumi, aproveitando o tempo que ainda têm juntos. Em seguida, Natsumi entrega o brinco para ele usar em Paris, e já com o acessório, eles tiram mais uma foto juntos. Para eles, o tempo passa rápido. Sahashi vai para Paris no mês seguinte, e o tempo que passam fora do trabalho é dedicado a cuidar um do outro. Natsumi fica tão ansioso para receber a aliança que nem consegue dormir. Em uma campanha de primavera, Sahashi é chamado para trabalhar um dia ao lado de Natsumi, e eles pretendem conquistar o primeiro lugar em vendas. No final, conseguem o melhor resultado entre todas as lojas da Hon. Chega o dia de Sahashi fazer as malas.
Natsumi deixa claro que estará lá quando ele voltar e que vai evoluir tanto no trabalho que talvez ele nem o reconheça. Então, Sahashi mostra as alianças e faz uma declaração. Diz que Natsumi é gentil e muito confiável, que sempre coloca os outros em primeiro lugar e que por isso, o admira muito. Afirma que esse lado de Natsumi já o salvou mais vezes do que consegue contar e que a partir de agora, continuará encontrando novos motivos para admirá-lo. Diz que sempre vai pensar em como é sortudo por tê-lo conhecido e que vai se esforçar para ser alguém que também o faça se sentir assim. Como Natsumi o faz feliz, ele promete se esforçar da mesma forma para garantir que ele também se sinta assim. Mesmo que fiquem separados por um tempo, promete que nunca vai fazê-lo se arrepender disso. Então pede para que Natsumi fique ao lado dele e diz que o ama. Em seguida, coloca a aliança. Natsumi também se declara dizendo que Sahashi pode ser difícil às vezes, mas que também é extremamente confiável, e que ele sabe disso melhor do que ninguém. Diz que muita coisa pode acontecer no futuro, mas que sabe que eles vão ficar bem enquanto estiverem juntos. Em seguida, coloca a aliança no dedo de Sahashi, e os dois se beijam intensamente, como se estivessem tentando transformar aquele momento em algo que pudesse durar mesmo depois da despedida. 6 meses depois que Sahashi foi para Paris, Natsumi está focado no trabalho, e a loja já recebeu alguns consultores de beleza iniciantes. Natsumi e Sahashi se falam sempre que tem tempo, e continuam esperando pelo dia em que poderão se encontrar novamente.